Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula, agora sobre conjunção. A conjunção, assim como a preposição que nós estudamos na aula anterior, são palavras invariáveis porque não sofrem flexões e também podem ser chamadas de palavras de conectivos. Por que conectivos? Porque tem a função de ligar ou de conectar uma oração à outra. Daí fica difícil imaginar uma oração, um texto, sem que haja uma preposição, sem que haja conjunção, porque já que elas fazem essa conexão, como é que ficaria uma oração sem essa ponte? Porque elas servem como ponte. Então como é que ficaria? Não teria coesão. Então elas são importantes para a coesão de um texto. Eu coloquei aqui 3 orações com exemplos de conjunção, para que vocês possam observar melhor. Vejam só. Tristeza e alegria não moram juntas. Observem que nós temos uma conjunção aditiva, ela está ligando um termo ao outro. Saímos de casa quando amanhecia. Temos também uma outra conjunção aqui ligando um termo ao outro, ou fazendo uma conexão. Fale com a Ana antes que. Aqui nós já temos o que? Uma locução conjuntiva, que são um conjunto de palavras, geralmente formado de 2 ou mais, com a mesma função da conjunção, que é ligar uma oração à outra. Então nós temos uma locução conjuntiva aqui, ó. Fale com a Ana antes que ela saia. Como eu já mencionei, a conjunção liga um termo ao outro ou uma oração à outra. E faz isso coordenando ou subordinando. Por isso são classificadas em coordenativas e subordinativas. Na aula de hoje estudaremos primeiro as coordenativas. Vejam só, as conjunções coordenativas ligam termos semelhantes de uma mesma oração. Então observem aqui, eu coloquei um exemplo para que possamos perceber melhor. Vejam só. Ventos fortes e chuvas intensas atrasaram a construção. Observem quantas orações eu tenho aqui. Para determinar o número de orações que eu tenho, eu preciso prestar atenção à quantidade de verbos que eu tenho. Então, nesta frase aqui, eu tenho um verbo apenas, que é o verbo atrasar. Atrasaram a construção. Então, eu tenho apenas um verbo. Se eu tenho apenas um verbo, eu tenho uma oração. Se eu tivesse 2 verbos, teria 2 orações. Então, tenho aqui uma mesma oração. Agora, qual o termo que está ligando, qual a conjunção, quais são os termos que estão sendo interligados por uma conjunção aqui? Vejam só, eu pergunto o seguinte ao verbo: qual o motivo do atraso da construção? E respondo: ventos fortes e chuvas intensas. Então, eu tenho aqui o meu sujeito. Só que no sujeito, eu sempre tenho um núcleo, ou núcleos, que são as palavras mais importantes do sujeito, que são substantivos ou palavras que foram substantivadas. Então, no meu sujeito aqui, eu tenho 2 núcleos: ventos e chuvas. Então, a minha conjunção está ligando este termo, ventos, a chuvas, termos semelhantes em uma mesma oração. As conjunções coordenativas também podem ligar, também ligam 2 orações independentes ou coordenadas. Por que independentes? Porque uma oração não vai depender da outra para que haja sentido. Observem só no exemplo aqui, ó. Quantas orações eu tenho aqui? É só observar a quantidade de verbos. Tenho quantos verbos? As crianças adormeceram e o silêncio espalhou-se pela casa. Então, tenho 2 verbos aqui, né? Adormecer e espalhar. 2 verbos, 2 orações.
Então, essa conjunção aqui vai ligar duas orações independentes ou coordenadas. Vejam só, as crianças adormeceram, até aqui eu tenho uma oração. O silêncio espalhou-se pela casa, até aqui eu tenho outra oração, duas orações. E tenho aqui a minha conjunçãozinha, conjunção, ligando essas duas orações independentes. Agora observem só que se eu colocar as crianças adormeceram, eu formo uma frase. Ó, as crianças adormeceram. E posso formar outra frase com essa outra oração aqui. O silêncio espalhou-se pela casa. Em ambas as orações eu tenho sentido completo, por isso que são chamadas de independentes ou coordenadas, e a minha conjunção interligando as duas. As conjunções coordenativas são nomeadas de acordo com o sentido que estabelecem entre as orações que ligam. Daí elas podem ser classificadas em orações coordenativas aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Vamos por partes. Então, primeiramente, as conjunções coordenativas aditivas. Elas apresentam um sentido de soma, realmente, de adição, de algo a mais. Aí nós temos aqui as conjunções aditivas, ó. E, nem, não é e nem, é e separado, nem, mas também, locução conjuntiva, bem como outra locução conjuntiva, como também, que dão ideia de adição. Aí vejam só os exemplos aqui, ó. João e Maria vão à praia. Temos aqui a conjunção aditiva e, dando ideia de soma. João mais Maria vão à praia. Então, é equivalente. Não estuda nem trabalha. Esse nem aqui é equivalente a e não. Eu posso falar e não, mas não posso falar e nem, porque nem já é o mesmo que e não. Então, não estuda nem trabalha. Não só estuda, como também trabalha. Uma locução conjuntiva aqui que dá ideia de adição. Todas aqui dão ideia de adição. As conjunções coordenativas adversativas apresentam um sentido de oposição, né? De algo que tem um contraste, tem um sentido de adversidade, algo contrário. Vejam só, as conjunções adversativas: mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, não obstante, entre outras, que apresentam esse sentido. Vejam aqui os exemplos, ó. Gritou, mas ninguém ouviu. Observem aqui o contraste que há, né? A ideia de oposição. A pessoa gritou, mas não foi ouvida. Temos aqui a conjunção adversativa. O exército do rei parecia invencível. Não obstante, foi derrotado. Ó, não obstante, que a locução conjuntiva adversativa, apresentando sentido de oposição. O exército parecia invencível, não obstante, foi derrotado. Você já sabe o bastante, porém, precisa estudar mais. Aqui outra conjunção adversativa apresentando essa ideia de adversidade. As conjunções coordenativas alternativas apresentam um sentido de alternância ou de exclusão, viu? Então temos aqui, ó, ou, ora, quer, seja. Vamos observar essas conjunções alternativas em exemplos. Vejam só. Fico eu na sala ou você. Uma ideia de alternância ou exclusão. Nesse caso aqui de exclusão, né? Ou você estuda ou brinca. Ó, ou.
aparece, ora desaparece. Ora, ora. Quer faça sol, quer faça chuva, irei à praia. Observem aqui, ó. Quer, quer. Seja a pé, seja de carro, irei ao evento. Observem? Seja aqui dando ideia, fazendo sentido aqui de alternância ou exclusão. As conjunções coordenativas explicativas apresentam sentido de explicação. Ocorre quando a segunda oração independente ou coordenada dá uma explicação sobre o motivo ou a razão do que foi afirmado, do que se afirmou na primeira oração coordenada. São elas, ó, que, porque, pois. O pois é usado quando vier antes de um verbo. Observem só aqui os exemplos, ó. Não insista. Algo foi afirmado aqui. Aí a segunda oração coordenada vai explicar o motivo do que se afirmou na primeira. Ó, não insista que ele não virá ao encontro. Há uma explicação aqui do que se afirmou na primeira oração independente. Os hóspedes ficaram satisfeitos. Temos aqui uma oração. Algo foi afirmado aqui. Os hóspedes ficaram satisfeitos. Então, a segunda oração coordenada vai explicar o que foi afirmado na primeira. Pois, observe que o pois aqui está antes do verbo. É assim que ele deve ser usado. Pois foram bem atendidos. As conjunções coordenativas conclusivas iniciam orações que expressam conclusão. São elas, ó, logo, pois. O pois, quando for conjunção conclusiva, vai vir depois do verbo. Quando o pois é uma conjunção explicativa, vem antes do verbo. Mas nesse caso aqui, como é conclusiva, então vai vir depois do verbo. Portanto, temos aqui a locução conjuntiva conclusiva por isso e por conseguinte. Agora observe os exemplos aqui, ó. Não guardou nenhuma economia. Logo, ou seja, concluindo, vive de favores. Aqui, a conjunção conclusiva logo. Você me ajudou muito. Terá, pois, a minha gratidão. Olha aqui o pois, posposto ao verbo. Bem, pessoal, espero que a aula tenha ficado clara para vocês. E na próxima aula nos veremos com as conjunções subordinativas. Até lá!